Bom dia! Neste segmento vamos elaborar sobre a identificação de objetivos de uma pesquisa. Isso se torna muito importante porque realizar uma pesquisa, um experimento, um estudo de caso pode ser muito caro, demora tempo, usa recursos e, portanto, os experimentos que a gente faz devem apoiar muito bem os objetivos do estudo e os objetivos devem estar bastante claros. Isso parece muito óbvio, eu tenho que fazer minha pesquisa tendo meus objetivos muito bem definidos. Mas é interessante ver que muita gente erra nisso desde o início da pesquisa e tem que refazer trabalho, refazer passos que já foram feitos por uma questão de ter definido mal os objetivos da pesquisa. Não é uma questão muito fácil definir precisamente os objetivos. Às vezes nós descobrimos quais são os objetivos à medida em que a gente vai explorando o espaço do problema. Na engenharia de software existe uma técnica chamada GQM, ou Goal Question Metric, que foi bolada por Victor Basile. E o GQM é muito interessante, ele está estruturado em 3 níveis. Goal Question Metric é uma forma de você definir melhor como realizar uma pesquisa em engenharia de software. E o que eu vou fazer aqui, eu vou usar o template que GQM usa para definir os objetivos. Então, o goal aqui, no GQM, é colocado no formato que a gente está vendo aqui embaixo, que eu vou explicar com mais cuidado. Você tem que escrever os seus objetivos da seguinte forma. O azul aqui é o que você tem que substituir para representar sua pesquisa particular. Nós vamos analisar, ou você, aliás, no seu estudo, vai analisar. Aí você especifica os objetos que você vai estudar, que intenção você tem. Com respeito o foco de qualidade aqui diz respeito basicamente aos atributos principais que você quer observar. Do ponto de vista de significa o stakeholder, quem é o interessado na sua pesquisa, e isso para mim é realmente o representante do business problem. Isso aqui tem a ver com o business problem. E finalmente no contexto de aqui você coloca qualquer informação adicional que diz em que contexto sua pesquisa será realizada, o que restrições se aplicam. Vamos falar um pouco mais de cada pedaço desse template GQM. O objeto de estudo é a entidade que você quer estudar, ou seja, suas unidades experimentais, que poderiam ser um processo, na engenharia de software, por exemplo, um processo, um produto, um recurso, um modelo, uma métrica, uma teoria, um sistema. Alguns exemplos seriam um produto final de software, um processo de desenvolvimento, um processo de inspeção, por exemplo, de código, um modelo de crescimento de confiabilidade, alguma coisa desse tipo, são exemplos típicos na engenharia de software. Exemplos de finalidade seria, por exemplo, avaliar o impacto de 2 técnicas diferentes, avaliar e comparar para ver se há diferença, ou caracterizar uma curva de aprendizado de uma organização ao usar uma nova técnica. Essas seriam finalidades. O foco de qualidade é o efeito primário que você está estudando, ou se você quiser, a variável resposta ou as variáveis resposta principais, as variáveis dependentes principais. Como exemplo, poderia ser a eficácia, o custo, a confiabilidade, o desempenho, a velocidade e assim por diante. A perspectiva aqui é saber de que ponto de vista nós queremos interpretar os resultados. Quem é o stakeholder, ou quem são os stakeholders, ou os interessados principais?
Poderia ser, na engenharia de software, por exemplo, um desenvolvedor, o gerente de projeto, poderia ser um cliente, por exemplo. Raramente seria o próprio pesquisador. Se você acha que sua perspectiva é do próprio, o stakeholder é o próprio pesquisador, você talvez esteja estudando uma bicicleta para peixe. Tome cuidado. E, finalmente, o contexto define o ambiente onde o experimento vai rodar, vai ser executado. O contexto vai definir o escopo de validade dos resultados. Seus resultados vão ser válidos dentro do contexto que você definiu aqui. Então, o contexto diz quem é que está envolvido, quais são os artefatos que a gente está usando. Os sujeitos podem ser caracterizados, por exemplo, pela idade, a experiência de um programador, o tamanho de um time. E os objetos também podem ser caracterizados aqui no contexto. Qual é o tamanho dos programas, qual é a complexidade, qual é a prioridade. Aqui eu estou dando exemplos na engenharia de software, onde GQM nasceu, mas podemos usar também esses conceitos fora da engenharia de software ao analisar outros tipos de estudos. Esta tabela é um exemplo, ou fornece exemplos de cada uma dessas 5 coisas. Você vai ver que a coluna objeto está aí, a coluna finalidade, a coluna foco de qualidade, a coluna perspectiva, a coluna contexto. E aqui temos vários exemplos no mundo da engenharia de software de coisas que você poderia estar fazendo, de objetivos que você poderia ter. Então você pode pausar aqui o vídeo e examinar com cuidado esta tabela. Você poderia, por exemplo, analisar processos para avaliar o seu custo, do ponto de vista do gerente do projeto, e você poderia caracterizar os sujeitos e objetos envolvidos no contexto. Vamos discutir um exemplo aqui. Eu peguei isso de uma das referências principais que faz parte dessa disciplina, que você pode ver na página da disciplina para este segmento. Então vamos supor que você queira estudar 2 técnicas de inspeção. Uma chamada Perspective Based Reading, PBR, e uma outra chamada Checklist Based. Eu quero estudar essas 2 coisas. Então meus objetos de estudo seriam esses, e portanto eu inicio meu GQM dizendo que eu vou analisar as técnicas de inspeção PBR e Checklist Based. O que eu quero fazer? A finalidade. Minha finalidade é estudar as técnicas de leitura, em particular com respeito às diferenças entre as perspectivas no PBR. Então, eu tenho a intenção de avaliação, quero avaliar. Meu foco de qualidade é a eficácia e a eficiência das técnicas de leitura. Portanto, eu diria aqui com respeito à sua eficácia e sua eficiência. A perspectiva que foi dada no exemplo do livro que eu estou mencionando é o ponto de vista do pesquisador. Eu lamento muito isso, porque o ponto de vista do pesquisador, para mim, significa que provavelmente não temos business problem, não temos um stakeholder além do pesquisador, e é lamentável. Eu estou mantendo isto aqui por 2 motivos, porque é assim que aparece no livro, e como exemplo de algo que está para chamar a atenção ao fato de que isso é uma dica de que você está com problema na definição do seu business problem. E finalmente o contexto seria o seguinte: o experimento seria executado com alunos de pós-graduação como sujeitos e usando documentos textuais de requisitos. Isso, portanto, completaria o nosso template GQM, nossa definição de objetivos usando o GQM. Muito obrigado.